O relógio de ouro. Agora contarei a história do relógio de ouro. Era um grande cronômetro, inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia. Luís Negreiros tinha muita razão em ficar boquiaberto quando viu o relógio em casa. Um relógio que não era dele, nem podia ser de sua mulher. Seria ilusão dos seus olhos? Não era. O relógio ali estava sobre uma mesa de alcova. Ao olhar para ele, talvez tão espantado como ele do lugar e da situação. Clarinha não estava na alcova quando Luís Negreiros ali entrou. Deixou-se ficar na sala, a folhear um romance, sem corresponder muito nem pouco aos ósculos com que o marido a cumprimentou logo à entrada. Era uma bonita moça, essa Clarinha ainda que um tanto pálida, ou por isso mesmo. Era pequena e delgada, de longe parecia uma criança, de perto quem lhe examinasse os olhos veria bem que era uma mulher como poucas. Estava molemente reclinada no sofá, com o livro aberto, e os olhos no livro, os olhos apenas, porque o pensamento, não tenho certeza se estava no livro, se em outra parte. Em todo caso, parecia alheia ao marido e ao relógio. Luís Negreiros lançou mal do relógio com uma expressão que eu não me atrevo a descrever. Nem o relógio, nem a corrente era dele. Talvez não eram de pessoas suas conhecidas. Tratava-se de uma charada. Luís Negreiros gostava de charadas e passava por ser decifrador intrépido, mas gostava de charadas nas folhinhas ou nos jornais, charadas palpáveis e cronômetras, e sobretudo sem conceito, não se apreciava Luís Negreiros. Por esse motivo e outros são óbvios, compreenderá o leitor que o esposo de Clarinha se atirasse sobre uma cadeira, puxasse raivosamente o cabelo, batesse com o pé no chão e lançasse o relógio e a corrente para cima da mesa. Terminada essa primeira manifestação em furor, Luís Negreiros pegou de novo nos fatais objetos e de novo os examinou. Ficou na mesma, cruzou os braços durante algum tempo e refletiu sobre o caso. Interrogou todas suas recordações e concluiu no fim de tudo que, sem uma explicação de Clarinha qualquer, o procedimento fora baldada ou precipitado. Foi ter com ela. Clarinha acabava justamente de ler uma página e voltava a folha com ar indiferente e tranquilo de quem não pensava em decifrar charadas e cronômetro. Luís Negreiros encarou-a. Seus olhos pareciam dois reluzentes punhais. Que tens? Perguntou a moça com a voz doce e meiga que toda a gente concordava em lhe achar. Luís Negreiros não respondeu à interrogação da mulher. Olhou algum tempo para ela. Depois deu 2 voltas na sala, passando a mão pelos cabelos, por modo que a moça de novo lhe perguntou: Que tens? Luís Negreiros parou defronte dela. Que é isto? Disse ele, tirando do bolso o fatal relógio e apresentando-lhe diante dos olhos. Que é isso? Repetiu ele com voz de trovão. Clarinha mordeu os beiços e não respondeu. Luís Negreiro esteve algum tempo com o relógio na mão e os olhos na mulher, a qual tinha os seus olhos no livro. O silêncio era profundo. Luís Negreiros foi o primeiro que rompeu, atirando estrepitosamente o relógio ao chão e dizendo em seguida à esposa: Vamos, de quem é esse relógio? Clarinha ergueu lentamente os olhos para ele, abaixou-os depois e murmurou: Não sei. Luís Negreiros fez um gesto com que ele queria engasgar na hora. Conteve-se. A mulher levantou-se, apanhou o relógio e pôs-o sobre uma mesa pequena. Não se pôde conter Luís Negreiros. Caminhou para ela, segurou-lhe nos pulsos com força e lhe disse: Não me responderás, demônio? Não me explicarás esse enemiga? Clarinha fez um gesto de dor, e Luís Negreiros imediatamente lhe soltou os pulsos que estavam arrochados. Noutras circunstâncias é provável que Luís Negreiros decaísse aos pés e pedisse perdão de a haver machucado. Naquela nem se lembrou disso. Deixou-o no meio da sala e entrou a passear de novo, sempre agitando, parando e quando em quando, como se meditasse algum desfecho trágico. Clarinha saiu da sala. Pouco depois veio um escravo dizer que o jantar estava na mesa. Onde está a senhora? Não sei, não, senhor. Luís Negreiros foi procurar a mulher. Achou-a numa saleta de costura.
sentado numa cadeira baixa, com a cabeça nas mãos a soluçar. Ao ruído que ele fez na ocasião de fechar a porta atrás de si, Clarinha levantou a cabeça e Luiz Negreiro pôde ver-lhe as faces úmidas de lágrimas. Essa situação foi ainda pior para ele que a da sala. Luiz Negreiros não podia ver chorar uma mulher, sobretudo a dele, e enxugar-lhe as lágrimas com um beijo, mas reprimiu o gesto e caminhou frio para ela. Puxou uma cadeira e sentou-se em frente de Clarinha. Estou tranquilo, como vês, disse ele. Responde-me ao que te perguntei com franqueza que sempre usaste comigo. Eu não te acuso nem suspeito nada de ti. Quisera simplesmente saber como foi parar ali aquele relógio. Foi teu pai que esqueceu, cá? Não, ela respondeu. Mas então... Oh, não me perguntes nada, exclamou Clarinha. Ignorou como esse relógio se acha ali. Não sei de quem é. Deixa-me. É demais, urrou Luiz Negreiros, levantando-se e atirando a cadeira ao chão. Clarinha estremeceu e deixou-se ficar onde estava. A situação tornava-se cada vez mais grave. Luiz Negreiros passeava cada vez mais agitado, revolvendo os olhos nas órbitas e parecendo prestes a atirá-los sobre a infeliz esposa. Está com os cotovelos no regaço e a cabeça nas mãos. Tinha os olhos escravados na parede. Correu assim cerca de um quarto de hora. Luiz Negreiros ia de novo interrogar a esposa, quando ouviu a voz do sogro, que subia a escada gritando. Ó, seu Luiz! Ó, seu malandrinho! Aí vê teu pai, disse Luiz Negreiros. Logo me pagarás. Saiu da sala de costura e foi receber o sogro, que já estava no meio da sala, fazendo vira-voltas com o chapéu de sol, com grande risco de jarras e do candelabro. Vocês estavam dormindo? Perguntou o senhor Meireles, tirando o chapéu e limpando a testa com um grande lenço encarnado. Não, senhor, estávamos conversando. Conversando? Repetiu Meireles e acrescentou consigo. Estavam de arrufos. É o que há de ser. Vamos justamente jantar, disse Luiz Negreiros. Janta conosco? Não vim pra cá pra outra coisa, assudiu. Janto hoje e amanhã também. Não me convidasses, mas é o mesmo. Não o convidei? Sim. Não fazes anos amanhã? Ah, é verdade, Luiz Negreiros disse. Não havia razão aparente para que, depois dessas palavras ditas com um tom lúgubre, Luiz Negreiros repetiu, mas dessa vez com um tom descomunalmente alegre. Ah, é verdade. Meireles, que já ia pôr o chapéu no cabide do corredor, voltou-se ao espanto para o genro, em cujo rosto leu a mais franca, súbita e inexplicável alegria. Está maluco? Disse baixinho Meireles. Vamos jantar, brandou o genro, indo logo para dentro, enquanto Meireles seguia pelo corredor, ia ter a sala de jantar. Luiz Negreiros foi ter como mulher na sala de costura, e achou-a de pé, compondo os cabelos diante de um espelho. Obrigado, disse. A moça olhou para ele admirada. Obrigado, repetiu Luiz. Obrigado e me perdoe. Dizendo isto, procurou Luiz Negreiros abraçá-la, mas a moça, com gesto nobre, repeliu o afago do marido e foi para a sala de jantar. Tem razão, murmurou Luiz Negreiros. Daí a pouco achavam-se todos os três à mesa de jantar, e foi servida a sopa, que Meireles achou, como era natural, de gelo. Ia já fazendo discurso a respeito da incúria dos criados, quando Luiz Negreiros confessou que toda a culpa era dele, porque o jantar estava há muito na mesa. A declaração apenas mudou o assunto do discurso, que versou então sobre a terrível coisa que era o jantar requentado, que ne valut jamais rien. Meireles era um homem alegre, pilérico, talvez frivolo, demais para idade, mas em todo caso, interessante pessoa. Luiz Negreiros gostava muito dele e via correspondida essa afeição de parente e de amigo, tanto mais sincera quanto que Meireles sua tarde e de má vontade lhe dera a filha. Durou o namoro cerca de 4 anos, gastando o pai de Clarinha mais de 2 em meditar e resolver o assunto do casamento. Afinal, deu a sua decisão, levando as lágrimas à filha,
que dos predicados do genro, dizia ele. A causa da longa excitação eram os costumes poucos ásperos de Luís Negreiros. Não os que ele tinha durante o namoro, mas o que tivera antes e os que poderia vir até depois. Mieres confessava ingenuamente que fora um marido pouco exemplar e achava que por isso mesmo devia dar à filha melhor esposa do que ele. Luís Negreiros desmentiu as apreensões do sogro. O leão impetuoso dos outros dias tornou-se um pacto cordeiro. A amizade nasceu franca entre o sogro e o genro. Clarinha passou a ser uma das mais invejadas moças da cidade. E era tanto maior o mérito de Luís Negreiros quando não lhe faltava tentações. O diabo metia-se às vezes na pele de um amigo e ia convidá-lo a uma recordação dos antigos tempos. Mas Luís Negreiros dizia que se recolherá a bom porto e não queria arriscá-la outra vez as tormentas do alto mar. Clarinha amarra ternamente o marido, e era a mais doce e afável criatura que por aqueles tempos respirava o ar fluminense. Nunca entre ambos se dera o menor arrufo. A limpidez do céu conjugal era sempre a mesma e parecia vir a ser duradoura. Que mau destino lhe soprou ali a primavera nuvem? Durante o jantar, Clarinha não disse palavra, ou poucas dissera, ainda assim as mais breves e em tom seco. Estão de arufo, não há dúvida, pensou Meireles ao pensar a pertinez da filha. Ou a urfada é só ela, porque ele parece-lhe lépio. Luís Negreiros efetivamente desfazia todos os agarros, mimos e cortesias com a mulher, que nem sequer olhava em cheio para ele. O marido já dava o sogro a todos os diabos, desejoso de ficar a sós com a esposa para a explicação última, que reconsiderar os ânimos. Clarinha não parecia desejá-lo, comeu pouco e 2 ou 3 vezes soltou-lhe o peito com um suspiro. Já se vê que o jantar, por mais que fossem esforços, não podia ser como nos outros dias. Meireles, sobretudo, achava-se acanhado, não era receasse algum acontecimento em casa. Sua ideia é que seus arrufos não se aprecia a felicidade, como sem tempestade não aprecia o bom tempo. Contudo, a tristeza da filha sempre lhe punha água na fervura. Quando veio o café, Meireles propôs que fossem todos ao teatro. Luís Negreiros aceitou a ideia com entusiasmo. Clarinha recuou secamente. Não te entendo hoje, Clarinha, disse o pai com um modo impaciente. Teu marido está alegre e tu pareces meio abatida e preocupada. Que tens? Clarinha não respondeu. Luís Negreiros, sem saber o que havia de dizer, tomou a resolução de fazer bolinhas de miolo de pão. Mieres levantou os ombros. Vocês lá se entendem, disse ele. Se amanhã, apesar de ser dia que é, vocês estiverem do mesmo modo, prometo-lhes que nem a sombra me verão. Adivide, ia dizendo Luís Negreiros, mas foi interrompido pela mulher que desatou a chorar. O jantar acabou assim triste e aborrecido. Mieres pediu ao genro que lhe explicasse o que era aquilo. Esse prometeu que lhe diria tudo em ocasião oportuna. Pouco depois saiu o pai de Clarinha, protestando de novo que, se no dia seguinte se achasse do mesmo modo, nunca mais voltaria à casa deles, e que se havia coisa pior que um jantar frio ou requentado era um jantar mal dirigido. Esse axioma valia o de boi e leão, mas ninguém lhe prestou atenção. Clarinha fora para o quarto. O marido apenas se despediu do sogro, foi ter com ela. Achou-se sentada na cama, com a cabeça sobre uma almofada e soluçando. Luís Negreiros ajoelhou diante dela e pegou uma de suas mãos. Clarinha, disse ele, perdoa-me por tudo. Já tenho explicação no relógio. Se teu pai não me fala em vir jantar amanhã, eu não era capaz de adivinhar que o relógio era um presente de anos que tu me fazias. Não me atrevo a descrever o soberbo gesto de indignação com que a moça se pôs de pé quando ouviu essas palavras do marido. Luís Negreiros olhou para ela sem compreender nada. A moça não disse uma nem duas. Saiu do quarto e deixou-o infeliz com sorte, mais admirado do que nunca. Mas que enigma é esse? Perguntava a si mesmo Luís Negreiros. Se não era um mimo de anos, que explicação pode ter o tal relógio?
A situação era a mesma que antes do jantar. Luiz Negreiros sentou de descobrir tudo naquela noite. Achou, entretanto, que era conveniente refletir maduramente no caso e assentar numa resolução que fosse decisiva. Com esse propósito, recolheu-se do seu gabinete e ali recordou tudo o que se havia passado desde que chegara em casa. Pensou friamente todas as ações, todos os incidentes e buscou reproduzir na memória a expressão no rosto da moça em toda aquela tarde, o gesto de indignação, a repulsa, quando ele a fora abraçar na sala de costura. Era a favor dela, mas o movimento com que mordera os lábios no momento em que ele apresentou o relógio. As lágrimas que lhe rebentaram a mesa e mais que tudo o silêncio que ela conservava a respeito da procedência do fatal objeto. Tudo isso faltava contra a moça. Luiz Negreiros, depois de muito cogitar, inclinou-se a mais triste e deplorável das hipóteses. Uma ideia má começou a enterrar o espírito. A maneira de Verúrima e tal fundo penetrou que se apoderou dele uns poucos instantes. Luiz Negreiros era um homem assumado quando a ocasião o pedia. Preferiu 2 ou 3 ameaças, saiu do gabinete e foi ter com a mulher. Clarinha recolherá-se de novo ao quarto. A porta estava apenas cerrada. Eram 9 horas da noite. Uma pequena lamparina iluminava escasamente o aposento. A moça estava outra vez assentada na cama, mas já não chorava. Tinha os olhos fitos no chão. Nem os levantou quando sentiu entrar o marido. Houve um momento de silêncio. Luiz Negreiros foi o primeiro que falou. Clarinha, disse ele, este momento é solene. Responde-me ao que te pergunto desde essa tarde. A moça não respondeu. Reflete bem, Clarinha, continuou o marido. Pode arriscar-se a tua vida. A moça levantou os ombros. Uma nuvem passou pelos olhos de Luiz Negreiros. O infeliz marido lançou as mãos ao colo da esposa e rugiu. Responde, demônio, ou morres. Clarinha soltou um grito. Espera, disse ele. Luiz Negreiros recuou. Mata-me, disse ela. Mas lê isso primeiro. Quando essa carta foi a teu escritório, já te não achou lá. Foi o que o portador me disse. Luiz Negreiros recebeu a carta, chegou à lamparina e leu estupefalto essas linhas. Meu nhonhô, sei que amanhã faz anos. Mando essa lembrança. Assim acabou a história do relógio de ouro.